na Manga, eu sou o Paulo Carvalho e esse é o podcast mais surpreendente de Belém do Pará. A gente está com mais uma edição hoje, trazendo surpresas para vocês. E o que seria Carta na Manga se não fosse trazer surpresa para vocês? Quero agradecer já a você que está separando esse tempo para assistir o nosso programa. E hoje, para você que gosta do mundo geek, cultura pop, cinema, a gente trouxe tudo isso junto e misturado com a presença ilustre. Cara reconhecido não só em Belém do Pará, mas do Brasil, que está no mundo. Quero apresentar com muita gratidão ao coração para vocês. Aqui, Breno Cani! Salve, Breno! Salve! Como é que tá? Como é que estão as coisas? Tranquilo. E corrido como sempre, né? A vida profissional, a vida cosplay, não é uma vida monótona de jeito algum. Vida de herói. Sempre corrida. Breno, cara, a primeira lembrança que eu tenho de ti é de um evento, eu acho que do Dia Mundial do Cosplay, na Praça Batista Campos. Tava gravando uns vídeos sobre hipnose lá com o pessoal. A gente tentou até fazer uma coisa das mãos coladas, mas a luva do capitão é grossa, então eu vou colocar a culpa na luva. Ok. Mas um dia a gente vai ter essa oportunidade de fazer uma experiência hipnótica, de repente ver, fazer tu enxergar alguém que tu tenha vontade, tem algum ídolo assim que tu ainda não encontrou em uma feira, mas que tu tem essa vontade? Rapaz, acho que se eu fosse colocar, né, o próprio Chris Evans, se eu pudesse encontrar, né, ou a Scarlett Johansson. Breno, obrigado por estar aqui novamente. Sinta-se à vontade. Tem uns quitutes aqui, tem uma coisa pra gente beber. E a ideia desse podcast é compartilhar tua história e tuas histórias com o nosso público. Carta na Manga é uma caixinha de surpresas. E hoje, cara, tem muita coisa. Eu fiz o levantamento sobre o convidado e já te acompanho antes desse levantamento, então vai ser muito prazeroso compartilhar e falar do que eu vejo nas redes sociais. Tranquilo, histórias é o que não me faltam. Galera aqui do Carta na Manga, não se esquece, esse aqui é o nosso canal do YouTube, a gente está postando os vídeos agora regularmente, a gente está nessa missão de trazer conteúdo para você, mas não se esquece também que é importante a gente ter o nosso Instagram lá, segue a gente, aqui em cima, olha só, 1, 2, 3 e @Carta na Manga Podcast, tá? Segue a gente e no YouTube também, não esquece de clicar no sininho das notificações, assim toda vez que a gente entrega o conteúdo, vocês recebem. Beleza? Então vamos que vamos. Breno, como é que na tua vida começa essa história do contato com o mundo geek, com o mundo nerd? Desde criança, foi na adolescência? Conta pra gente. Acho que desde criança, né? Acho que é inevitável a gente não ter aquela paixão por super-heróis, né? E eu acho que o primeiro contato e maior contato foi com Homem-Aranha. Homem-Aranha foi meu primeiro, né, super-herói favorito. E com a história, com o crescimento e tudo mais, veio o Capitão América depois. Então tinha máscara, tinha as luvinhas, tinha aquelas roupas super simples, né? Fantasia mesmo. Isso criança. Isso criança, né? E gostava, assim, na época dos tokusatsu, né? Que hoje a gente chama de tokusatsu, mas na época era os desenhos japoneses, os filmes japoneses, né? Como Jaspion, Jiraiya e tudo mais. Então, isso acho que formou, né? Junto com os quadrinhos da Marvel, da DC, Turma da Mônica e tudo mais, o meu lado geek, na infância. Como é que é o nome? Tokusatsu. Tokusatsu. É. Cara, eu assistia isso, eu não sabia desse nome. Desse nome em japonês, é isso? Aham. Mas eu assistia muito Iban, Jiraiya, essas coisas assim, passava na manchete. Isso. Né? Eu cresci vendo isso, eu, tipo, era de manhã, se eu não me engano, e aí começava o dia assistindo essas coisas. Veio agora na memória quadrinhos, videogame também. Videogame. Você é um apaixonado. Sim, desde pequeno. Tinha o meu Atari aos 6 anos de idade. Foi mesmo? Foi. E foi evoluindo assim e tal, mudando o videogame ao longo do tempo? Foi passando. Atari, veio o Super Nintendo depois veio Master System, depois veio Nintendo 64, aí veio os Playstations 2, comecei pelo 2, né? 2, 3, 4, 5... Só que aí o 5, meu irmão que já comprou, eu já me desapeguei de consoles. Já gostei assim, gosto mais de jogos retrôs. Então investi, no início da pandemia, eu investi naquelas mesas arcades que vem 10 mil jogos, entendeu? Legal. Aí isso faz a festa aí com os amigos, bacana. Ah, beleza. Agora, Breno, tô te vendo aqui todo trajado, todo equipado, né? Como é que chama? Equipado, trajado...
Tem um termo específico? A gente fala trajado, vestido, né? Vestido. Algumas vezes a gente fala brincando, cosplayado. Cosplayado. Breno, para quem está assistindo e está vendo você aqui cosplayado, explica um pouco o que é o cosplay para quem ainda não conhece, tá? Tá. O cosplay, né, é a arte de você representar seu personagem favorito, né, através de uma representação, uma indumentária, ou vestimenta, ou alguns chamam fantasia, né, só que mais na frente eu queria até falar da diferença entre cosplay e fantasia. E através, né, desse traje que remete ao personagem, você interpretá-lo através das frases de efeito, através do comportamento, postura dele e tudo mais. Então, essa arte de estar representando junto com a utilização de um traje é o cosplay, né? Que cos vem de costume, né? Que é roupa, indumentária. E o play, né? Vem de brincar ou interpretar nesse caso. Mas tem 7 anos de carreira como cosplay. Como cosplay. Lá, 7 anos atrás, como é que tu teve esse contato com essa cultura? Porque hoje está muito popularizado em Belém. Você faz parte desse movimento que vem promulgando isso. E como é que foi o teu início? Tu viu alguém? Tu pegou uma referência de fora? Como é que é? Desde 2008, eu comecei a frequentar eventos geeks, né? Os primeiros Animazões, Anime Geek ainda não existia. Tinha uns eventos menores, então eu gostava muito de ir para comprar itens geeks, né, nas feirinhas. E aproveitando para ir, né, a gente já se deparava com os cosplays que já existiam. Já tem cosplays há mais de, acho que uns 15, 20 anos mais ou menos. E de ver assim, um Homem-Aranha, olha que legal, aí fazer uma foto. Olha, eu via um personagem assim da Star Wars, ia lá fazer a foto. Né? Até que um dia, há 7 anos, eu disse, poxa, eu tenho um escudo aqui, eu já tinha um capacete. Você foi adquirindo as peças separadas, sem pensar em investir. Sem pensar em investir, só como colecionador, né? Que eu sou colecionador também. Então, só que não era esse capacete, era um capacete mais simples, de látex, né? Então, se eu comprasse o traje, será que eu teria coragem de me sujeitar, de estar no evento como cosplay, em vez de um simples participante? Né? Então, eu me fiz esse desafio e me lancei. Foi mesmo? E como foi o primeiro dia? O Steve ficou naquela, cara, e agora? O que é que eu faço? Dentro do carro você é corajoso, e na hora de sair para entrar no evento ele disse, nossa, agora é hora da verdade. Mas tu foi um cara tímido na vida? Eu fui tímido acho que até os meus 15, 16 anos. Só que existe você ser extrovertido, né, para conversar, para sair, para papear e tudo mais, mas você se trajar de um personagem que é conhecido amplamente pelas pessoas e se colocar no meio de um público ali de mais ou menos, sei lá, 500 pessoas, aí eu fiquei assim, como vai ser a reação? O que vão falar? Será que vão zoar? Será que vão achar legal? Então essa expectativa e ansiedade, né, te cria um pequeno bloqueio. E como tu superou isso? O que vem na tua mente para te poder falar, não, eu vou sim, vou viver isso, vou ver essa experiência? Digo que no cosplay é semelhante ao que dizem, né? A prática leva à perfeição. Entendi. Quanto mais você vai fazendo, mais normal fica para você. Não que seja uma coisa anormal, mas que você vai tornando rotineiro na sua vida. Entendi. E a dona Iria e o seu Gilson, como é que eles reagiram a essa transformação? Porque eles conheciam o Breno, fisioterapeuta. Sim. Né? Como é que foi esse processo? Bem, eles acharam esquisito, estranho, né? Porque eu comecei com 31 anos de idade. Comumente, a maioria dos cosplayers começa entre os 15, entre os 20, mais ou menos. E eu já comecei tarde, né? Só que eu sempre justifico. Quando eu era mais novo, eu não tinha dinheiro. Quando eu comecei a ter dinheiro, eu não tinha tempo, porque estava na faculdade, estava início de vida profissional. E depois que eu comecei a ter tempo e um pouco mais de dinheiro, deu para investir, né? E eles olharam assim, minha mãe que chegou assim a ficar um pouco mais preocupada, assim, meu filho, por que isso? Ela perguntava por quê? Eu disse, porque deu vontade, eu adoro esses personagens. O Capitão América foi o primeiro que eu representei, né? E eu dizia assim que eu me via, a gente vê os filmes, parece que a gente quer representar, a gente quer estar agindo da mesma forma, atacando, defendendo, agindo, porque acho que a maioria das crianças sempre quer estar ali na pele do seu super-herói favorito. Então ela tinha essa reserva, mas com o tempo ela... Sim, pra ela hoje é super tranquilo, super normal. Aqui são outras gerações, né? Então tem outra perspectiva. Sim. Até para quem está começando agora, tem que ter essa cabeça de que, olha,
meus pais, eles vieram de outra criação e tudo, então aos poucos eles vão se adaptando, né? Tu falou um negócio que a gente ia falar mais pra frente, vamos falar logo. Qual a diferença do cosplay pra fantasia? Pois é, como eu costumo pesquisar bastante, né, para poder me basear nesse tipo de pergunta, né, para não dizer assim, é uma coisa que o Breno, fontes, vozes da cabeça do capitão. Não, né, eu pesquisei bastante, né, e o que é mais visto nas mídias hoje em dia é que é o seguinte, a fantasia, ela remete um símbolo genérico, e o cosplay não, é um personagem específico. Aí eu vou usar um exemplo que eu sempre uso, falando assim, se eu botar um chapéu, um louro aqui, uma espada, uma perna de pau, um tapa-olho, eu vou ser o quê? Pirata. Um pirata. Que pirata? Qualquer pirata. É uma fantasia de pirata. Mas se eu botar um monte de tranças, botar maquiagem nos meus olhos, ter um trejeito já de quase uma pessoa bêbada, ter uma bússola que não sabe para onde parar, eu já estou determinando que pirata é esse. É específico. Específico. Então o cosplay é específico e a fantasia é algo genérico. Tá, mas tem muita confusão disso. Tem, bastante, Ao ponto bastante. de pessoas te ligarem, Breno, eu queria a roupa do capitão que eu vou para um carnaval. Hein? Como é que acontece isso? Todo ano eu tenho que fazer a mesma postagem, até dizendo, gente, eu não alugo nem empresto meus trajes, eu faço a mesma coisa no carnaval e no Halloween. Mas pinta a acessibilidade. Sempre, assim, quando é uma coisa corriqueira que a pessoa, Breno, não sei o que é fantasia, eu não vou e não corrijo a pessoa. Claro. Mas quando é uma conversa assim mais a dois, mais intimista, aí eu já vou assim, não fala assim, que se tu estiveres ali no meio, tu vai ser, o pessoal vai querer te levantar pelo pescoço. Entendi. É igual aquela criança que chega e vê os action figures na estante. Deixa eu pegar o bonequinho. Cara, mas tu falou sobre o comportamento das pessoas. Voltando ainda na tua infância, da tua paixão pelo mundo geek, eu sei que tu é um cara que gosta também de algo de figurinhas. Sim. Né? E dessas figurinhas, eu acho que a mais importante pra ti talvez tenha sido a do Robocop. Explica pro pessoal por que essa última figurinha do Robocop gerou uma situação toda polêmica. Bem, o álbum de figurinha do Robocop, pra mim, foi o mais importante da minha vida toda, porque foi o único que eu consegui completar. Foi mesmo? De todos que eu já tive, assim, sempre faltava um, faltava dois, assim, aí eu não tinha paciência. E hoje, não é que nem hoje em dia que tem o pessoal que faz a coleção de times de futebol, do Copa do Mundo e tal, aí já tem nos shoppings uma área só pra fazer isso. Quem me dera? Não tinha isso na minha época. Há 30 anos atrás de ter um clubinho pra fazer troca de figurinha, não existia isso, né? Então era muito mais difícil de colecionar. E aconteceu... Isso qual era mais ou menos a 90 e pouco? Isso foi na primeira série, Na primeira série, eu estava em 91. Tá. Era 91. E aí tu conseguiu achar show de pacote mesmo, abrir? Não, um amigo meu do Colégio São Paulo, que eu estudei todo o meu fundamental no Colégio São Paulo, ali da Antônio Baiana, disse, Breno, eu tenho essa figurinha, que era daquele robozão que atira nele, esqueci agora o nome dele. Tá. O Ed 209, que é aquele robozão que quase que destrói ele no primeiro filme. É o Ed 209. Aí... era essa figurinha que faltava. Ele disse, Breno, eu tenho. Aí disse, perfeito, leva pra mim amanhã no colégio. Ótimo. Quando ele me entregou de graça a figurinha. Esse era brother, entendia porque ele também colecionava, né? E eu fiquei muito feliz assim, né? E tão feliz que eu peguei essa figurinha e consegui completar meu álbum. E nisso que eu levantei a figurinha, chegou um figurão da escola e puxou na mesma hora assim... Aí disse, esse álbum porcaria, e amassou a figurinha. Rapaz. O primeiro cosplay então foi o Hulk. Foi o Hulk vermelho, o pior de tudo. E aí? Eu fiquei com tanta raiva que eu empurrei ele, ele caiu no chão, e a primeira coisa que eu vi foi um lápis do meu lado. Eu peguei o lápis e enfiei na costa dele. Aí já sabe, né? Chamado de atenção pela professora, chamado pela diretora, chamou os pais e tudo.
Cara, Mas aí eu tinha a minha depois justificativa. Depois ele sobreviveu. Ele sobreviveu e, assim, coincidentemente, ele nunca mais fez nada comigo. Contigo, né? Talvez com os outros, ele ficou reflexionando. Mas olha, não faça isso. Não né? reproduzo. Eu não estou estimulando a fazer isso, é um caos que me aconteceu. Mas ó, fica a dica, pegou a figurinha última, não fica bestando e mostrando não, assim. Guarda. Não exiba, assim como muitas coisas na vida você não deve exibir para os outros, né? Tem que ter a carta na manga sempre. Com certeza, carta na manga é essencial. Tem sempre que ter mental. Breno, outra coisa, antes de entrar na tua segunda profissão de cosplay, cara, você é faixa preta de taekwondo. Conta aí como é que foi essa experiência. Você continua treinando, você já formou e como é que é? Bem, eu tô um pouco parado, eu tô parado mais ou menos há uns 3 anos, mas esse ano, sem falta, eu vou estar voltando já. Até conversei com o meu mestre sobre isso. E quanto tempo tu tem de prática? Eu digo que velho também, eu comecei com 25 anos, né? Que geralmente começa criança, começa adolescente, né? Mas aí é aquela coisa, não tinha dinheiro, depois não tinha tempo, aí quando começou um pouco dos dois, lá vai o Breno na carreira de taekwondista. Eu sempre admirava o taekwondo, que é a minha arte marcial, pelos jogos assim de luta, né? Então, quando eu via exatamente, Tekken, né? Tem do Tekken, tem do The King of Fighters, que é o King. Eu achava legal o visual, achava legal a roupa, o traje, assim, isso é fantástico, eu queria fazer isso. Só que nunca achava, né? E quando eu achava, não tinha dinheiro. Aí quando eu encontrei uma academia, até que era na Rômulo Maiorana também, quando era chamada de 25 de setembro, olha o tempo. Aí comecei a praticar. Aí depois evoluí, passei de um professor para uma outra academia que era um mestre já, né? Já bem renomado. E praticamente pratiquei por mais de 10 anos, né? Até um pouco antes da pandemia eu tive que dar uma parada devido ao trabalho. Sim. Mas tu tem esse objetivo de voltar ainda. Tenho, acho que com certeza, acredito que em abril agora, no máximo em maio eu devo estar voltando. Isso ajuda na performance que tu vai fazer? Com certeza, porque quando, por exemplo, tem apresentações como a que eu estou participando lá no Geek Burger, né, que agora a gente está fazendo uma peça de Batman lá toda sexta, sábado e domingo desse mês. Nas coreografias, como tem combate, né, com os vilões do Batman, eu monto as coreografias que eu participo lá com o pessoal. Nunca aconteceu de acertar algo assim? Aí tá a questão, né? Como eu sou já faixa preta, segundo Dan, né? Então me dá um pouco mais de trabalho, mas é importante ter autocontrole. Então eu gosto de montar porque eu sabendo o que eu vou fazer, eu consigo controlar minha força para não machucar ninguém. Perfeito. Aí, Breno, agora sim, tu encarou aquela situação, saiu do carro, começou a viver a vida cosplay. O tempo foi passando e tu montou uma liga. Como é que é isso, cara? Como é que surgiu a ideia da liga cosplay? Bem, após frequentar alguns meses, né, dos eventos geeks, né, fui conhecendo assim amigos que gostavam muito de fazer aquilo e tinham aquela paixão, né? A gente nota assim quando a pessoa é entusiasta ou quando ela é apaixonada, né? E eu comecei a pensar assim, poxa, a gente faz isso, beleza, pelo prazer, para fazer fotos, para ter registro e tudo mais. Se a gente fizesse também misturando com mais ações sociais, visitasse o hospital, né, que eu já ouvi falar que tem os doutores do riso que se vestiam de palhaço para alegrar as crianças. Que tal a gente levar super-heróis? Né? Eu nunca tinha ouvido falar naquilo até então, em 2016. Eu disse, podíamos fazer isso, né? Então, junto às pessoas que estavam ao meu redor, eles super toparam e disse, olha, vamos fazer um grupo então, uma equipe, né? Como vai ser? Aí falava, não sei o que, os cosplays, não sei o que, cosplay para... Aí disse, olha, vamos fazer estilo uma Liga da Justiça, né? Então, bora fazer aí uma Liga cosplay. Aí, bora botar o Pará pra especificar que é daqui do estado. Aí, caramba, montamos a Liga cosplay. E com a Liga, vocês foram em muitos lugares, assim? Já. Quase todos os hospitais da região metropolitana nós já fomos em comunidades ribeirinhas, entregar cesta básica, material escolar, lanches e tudo mais. Já fomos no Aurá, já fomos em asilos, já fomos em creches, em comunidades mais periféricas, assim, com aquelas ações que já são promovidas por ONGs menores, né? Que eles só queriam, assim, um adicional. Isso. Aí eles pensaram assim, Breno, na hora, vamos. Né? E sempre que dá, assim, principalmente dia de sábado e domingo, né? Que é nosso tempo de folga, rola.
A gente ainda vai falar sobre essa parte do social que tu faz, mas agora, enquanto toma água aí... Galera, continua acompanhando a gente, escreve nos comentários aí, sei que aqui de Belém Pará conhece o Breno Kai, que acompanha aí nas redes sociais dos eventos, se inscreve aí suas experiências com ele. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui e quero que vocês também prestigiem ele através desse vídeo, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é gravado, tá? A gente nessa fase do nosso programa está gravando os episódios, mas curte, comenta, compartilha com o pessoal das redes sociais. E quero mandar um salve para a galera que acompanha o Breno nas redes sociais também. Eu sei que ele tem um público fiel, que torce. Então, continue ligado aqui no nosso Carta na Manga. Breno, agora, como é que foi essa junção, cara? Porque tu é fisioterapeuta e cosplay. Em que momento tu percebeu que, olha, dá para eu juntar essas duas coisas? Eu, como mágico, eu sempre procuro agregar na profissão de mágico elementos que eu consegui adquirir ao longo da vida. Até a parte aqui da comunicação, eu fui radialista durante 2 anos lá no bairro que eu morava, numa rádio comunitária. Então ficou meio que esse talento guardado. E aí agora a gente, em 2023, está trazendo de volta dentro da minha proposta, que é a mágica. Como é que tu trouxe o cosplay para fisioterapia? Bem, antes de eu ser cosplayer, sempre meu público de pacientes era variado, de idosos, adultos e muitas crianças, né? E a gente percebe, assim, a maioria das pessoas sempre acaba enjoando de fisioterapia, porque fisioterapia é uma coisa muito repetitiva, tem que repetir exercício quase que todos os dias, todos aqueles movimentos e tudo mais. A gente sabe que fica uma coisa maçante, chata, repetitiva, né? E para criança, mais ainda, porque a criança não tem a noção de que aquilo é importante para ela. O adulto sabe, né? E mesmo não gostando, ele sabe o que ele tem que fazer, a criança não. Então eu tinha uma certa dificuldade de fazer com que a criança reproduzisse os movimentos, né? Então eu comecei a pensar, eu gosto de super-heróis, se eu levasse elementos de super-herói para os meus atendimentos, será que teria... Mas tu já era cosplay? Não, ainda não. Tu só tinha aqueles elementos? Só tinha os elementos, acessórios, uma máscara, uma espada, um escudo, não esse escudo ainda. Mas aí fiz o primeiro teste. Eu trabalhava em piscina nessa época, então não dava nem pra usar um traje na piscina. Nem se eu tivesse na época. E também levar os itens pra piscina, talvez não pudesse molhar também. Como eram coisas simples que não iriam estragar, eu disse, não, dá pra levar algumas coisas. Então a primeira coisa, o primeiro teste, o teste beta que eu fiz foi atender uma criança de 9 anos de idade e eu tinha uma máscara do Homem-Aranha. Aí eu cheguei pra atender ele e não tinha me visto, eu cheguei já usando a máscara. Aí eu falei pra ele assim, e aí, cara, hoje o Homem-Aranha vai te atender, bora fazer os exercícios. Cara, ele cedeu a tudo, ele fez tudo que eu pedi pra ele. Dos exercícios, das atividades, foi assim um retorno que eu achei incrível. E eu comecei a aplicar isso pra todas as crianças que vinham. Ou eu usava a máscara do Homem-Aranha, ou levava uma espada assim de plástico, tipo um sabre de luz, mas nem era luminoso na época ainda. Então ia levando coisas assim de super-heróis que eles iam gostando. E foi incorporando aos poucos até chegar no nível que você faz hoje, né? Porque às vezes eu te vejo completamente montado. Sim, eu tive que ter a segurança de ser cosplay, assim, tranquilo em qualquer ambiente, para poder levar pro lado laboral, né? Para levar pra minha profissão. Porque no início eu não tinha condições, não queria nem sair do carro, quanto mais entrar na clínica que eu trabalho. Para ser cosplay. Assim, um preconceito do pessoal, assim, tipo, olharam estranho ou tu percebeu que teve abertura e tu foi incorporando? Como é que foi isso? Bem, lá onde eu já trabalhei, né, eles não tinham nada contra, às vezes até quando chegava o período do Dia das Crianças, eles até pediam pra eu ir lá. Né? Breno, não quer vir de Homem-Aranha ou de Capitão América e tudo? Aí disse, pode ser, né? Mas já onde eu trabalho atualmente, né, que é com TheraSuite, que é uma modalidade específica da fisioterapia para atender pacientes neurológicos, os meus chefes já me conheceram eu sendo o que eu sou. Então, na verdade, assim, a minha chefa me conheceu eu sendo tipo um cara doidinho, assim, que adora super-heróis, adora videogame, adora e tal. E o meu outro chefe, né, que eles são sócios, já me conheceu como cosplayer, praticamente. Então os dois disseram assim, Breno, carta branca pra ti, o que tu quiseres fazer pra ter um resultado bom pros teus pacientes, tu fica super à vontade. Então essa liberdade que eles me deram, né, então eu pude
e várias vezes de cosplay atender meus pacientes, né, já completão e tudo mais. E como já tinha anos, né, no cosplay, quando eu comecei a fazer isso, em 2019, eu já era cosplay há 3 anos, né? Então eu já tinha uma segurança tranquila, assim, o porte, de não me sentir acuado, de não me sentir assim, tô com vergonha e tal, até de trabalhar. Porque se fosse no meu primeiro ano, eu ficaria mais acanhado, com toda certeza do mundo. Mas como eu já tava há 3 anos de carreira, assim, já tava... o Breno, já tava um Breno normal, assim. Entendi, já tava rotineiro. Já dessa identidade Sim. como cosplay. Eu sempre vejo o TeraSuite, né? Isso. Lá nas tuas redes sociais. Minha cabeça sempre estava em parafuso. Eu lia Tesseract. Na época do... Te juro, na época do Vingadores, do primeiro, eu falava, olha o Breno do Tesseract aqui, te juro, cara. Não é conversa pra cá, não. Olha o Tesseract, bacana. E aí depois eu, não é Tesseract, é porque o cérebro assimila. Sim. As primeiras frases e as últimas ele junta, assim. Fala como é que é o método do TeraSuite. Ele tem uma progressão muito mais rápida do que a fisioterapia convencional. De repente, alguém que está assistindo não conhece. Como é que funciona assim na prática? Sim, eu até, quando comecei como profissional, a minha área era de traumato-ortopedia. Porque eu gostava sempre assim da parte desportiva, das lesões e tudo. Sim. Sempre me afeiçoei mais esse lado. E não gostava muito da parte neurológica, porque o que me foi mostrado na academia, né, na universidade, era o tratamento convencional. E o tratamento convencional, você via assim, a pessoa fazendo 1 ano de fisioterapia para fazer um movimento a mais. Eu disse, não, vou perder muito tempo com isso. E eu fugi dessa área, né? Fui para traumato-ortopedia também porque eu gostava. E essa minha amiga, que hoje é minha chefa, e um dia foi minha estagiária, para você ver como a vida tem reviravoltas, assim, né? A gente sempre se deu muito bem, a gente sempre brincava, eu sempre ensinava as coisas para ela, e depois ela que me ensinou. Ela trouxe o TeraSuite para cá, né? E ela, Breno, olha, eu trouxe um método para cá que é revolucionário. Eu disse, é mesmo, amiga? Me explica. Ela começou a mostrar vídeo, começou a mostrar foto, pedir para eu ir lá, né, para eu ver como era o atendimento. E quando você vê que o que era 1 ano para você ganhar um movimento lá, levava 1 mês, eu fiquei assim, que é isso? Não, pera lá e tal. Aí ela começou a me explicar, se tu não queres vir para cá, vem trabalhar com a gente e tudo mais. E como ela e ele, né, os sócios, são pessoas muito íntegras, eu confiei de fazer o curso, de investir todo o dinheiro que eu tinha acumulado na época para viajar para Rio de Janeiro. Então, você gasta com passagem, com curso, com alimentação, tudo mais. Né? Foi um investimento assim, de mais de 15 mil reais. E digo assim, valeu super a pena, porque quando eu voltei, eu já tinha paciente esperando na agenda para ser atendido lá. E quando eu atendi a primeira paciente e vi que na primeira semana ela começou a fazer uns movimentos que eu sei que levaria 1 ano para ela fazer. Eu fiquei assim, cara, que é isso, né? Isso é magia. E quando tu junta isso, né, Breno? Toda essa revolução desse tratamento, mas o teu cosplay, ele ainda eleva mais ainda. Esse tempo de tratamento. Pô, legal, cara. Inclusive foi o Ed do Pará que mostrou isso. Fala um pouco da repercussão dessa aparição no Ed do Pará, do teu trabalho de super-herói paraense. Bem, foi muito legal porque assim, quando eu comecei em 2019 a fazer esse trabalho, né, eu sempre gostei de registrar, até porque lá a gente tem a rotina de sempre estar registrando o antes e depois dos pacientes com foto, com vídeo. Então eu comecei a fazer isso até também trajado, né, de Capitão, de Homem-Aranha, do qual personagem eu fosse. E sempre os pais gostaram dessa minha abordagem e sempre liberaram para eu postar nas mídias sociais. Então eu sempre postava vídeo, as fotos, e as pessoas começaram a curtir, começaram a comentar, começaram a compartilhar. E eu não sei como foi parar lá para um dos editores do Liberal, né, que me ligou e disse, cara, a gente sabe que você trabalha, né, com um personagem, atende seus pacientes, você é fisioterapeuta, a gente queria fazer uma matéria com você. Ele disse, pô, na hora. Né? Isso além de, assim, isso vai muito além do Breno. Tu consegue enxergar? Talvez quem esteja de fora possa pensar assim, mas é só o Breno. Não, isso vai além, vai além do Breno, isso estende para a cultura cosplay no estado e também expande esse tratamento que muita gente não conhece ainda.
Eu acredito, eu tô aqui em Sim, Belém. sim, muita gente não E conhece. não é Tesseract. É Terasuit. Que é tipo como se fosse uma roupa. Não É uma que roupa, vestem. é uma roupa que remete roupa de astronauta, né? Que usam uns elásticos para tipo simular a contração de determinados músculos. Ah, E junto com a gaiola que a gente trabalha, né, que é praticamente um engradado, a gente possibilita de deixar o paciente em pé, ou deitado, ou planando como se estivesse voando, né? Que costumeiramente ele não conseguiria vai fazer. dando estímulo neurológico. Isso, diferente. exatamente. Cara, sensacional. Mas aí, pós-programa, como foi a repercussão assim da galera? Passou a te procurar mais? Passou a... Procuram pelo Instagram, procuram pelo meu telefone, que às vezes eu deixo nas mídias sociais, tanto pessoal quanto da Liga Cosplay, né? E às vezes eu vou repassando para minha chefa, né? Porque ela que vai fazendo as avaliações e tudo mais. Só que eu vou explicando, olha, gente, nem sempre vai ser eu que vou atender, né? entendi. Porque como é um tratamento muito demorado, cada paciente, quando ele está em módulo intensivo, como a gente chama, que a gente atende todos os dias, menos sábado e domingo, são 3 horas de atendimento cada paciente, por cada paciente. Acaba que fica esgotado quando acaba. Às vezes é um pouquinho cansativo, né? Mas vale muito a pena o retorno. Eu sei que o teu relacionamento com os pacientes vai muito além das fotos no Facebook, muito além dos vídeos. Tanto que eu vi que você fez uma corrida com eles. Explica aí como é que foi a experiência. Era o sonho desse meu paciente que tem agora 19 anos, né? Ele sempre gostou, assim, de esportes e tudo mais, mas devido às limitações dele de ter paralisia cerebral, ele mal consegue nem ficar de pé, nem segurando ele consegue ficar de pé, né? Então eu e o meu chefe, né, conversamos e tudo, aí meu chefe, Breno, o que tu acha? Tu começa a treinar, assim, vamos começar a levar ele para umas corridas? Ele disse, vamos, mas tu te prepara, são 10 quilômetros, eu disse, tá. Aí eu comecei a me preparar. Mas chefe, 5 para cada, não rola assim? Um vai... Não, mas a gente vai se revezando, né? Só que o percurso total são 10. Então a gente tem que ir os 10 de qualquer jeito. Entendi. Entendeu? E ele já é poliatleta. Ele pratica triatlo há muito tempo, né? Deus, chefe. Então eu que tive que chegar. É pra tu ter tomado o super touro, finalmente! Literalmente. E aí, deu certo no dia? E aí ele comprou, né, uma cadeira, né, especial para corrida, né? E meu paciente ficou assim, ele não fala, mas os gritos que ele dava de alegria era de fazer qualquer um chorar. E nós começamos a primeira corrida pela corrida do Sírio, logo a maior de todas. Que era 10 quilômetros. E era 10 quilômetros. Cara, eu sempre acompanho as postagens, fico vendo como tu te relaciona com eles, aí eles mandam mensagem, faz fotos, deve ser bem legal, parabéns. Obrigado. Tá honrando o que o seu Luiz disse quando tu passou no vestibular. Não seja mais um. Faça diferença na vida das pessoas. Então, eu sei que tu te emociona porque tu sabe o quanto isso significa para o outro. Uhum. Tu talvez não esteja pensando assim, é o Breno que quer fazer isso. Não, eu quero proporcionar isso na vida do outro. Então, tu tá honrando aquele conselho que um dia te deram. Eu sou mágico, eu sei das coisas. Eu sei. Olha, Conselho que eu recebi em 2002, quando você passou no quando eu vestibular, passei. era um pai de um amigo teu que falou isso Isso, pra ti. foi. Marcou muito, não foi? Marcou bastante, porque ele dizia assim, meu filho não me escuta, mas eu sei que tu vais me escutar. Que faz tua profissão, te forma, trabalha, mas seja diferente de todo mundo, faça mais do que o comum, se destaque, seja o diferencial. E, tipo assim, eu sempre segui esse conselho dele, estudando, tentando fazer as coisas diferentes, né? Mas o cosplay, assim, não veio de eu... ele falou, eu tenho que fazer. Não, foi acabando... Assim, entranhou em mim a dica dele. O mantra do fazer melhor onde estiver. Sim. Breno, e cara, eu como mágico, a gente... Assim, o mágico ele vai muito adquirindo os utensílios que fazem, né? Os baralhos, os objetos, e vai estocando. Como é que é pra ti? Porque eu sei que tu tem N cosplays. Como é que é? Tipo, tu abre o guarda-roupa e tá, tipo, a roupa do Wolverine e tá... Quantos cosplays tu tem hoje? Aproximadamente 50. 50. Cara, eu tenho alguns ternos que já fica incômodo de colocar eles assim no guarda-roupa. E, assim, fala pra gente quais são os... Eu sei que é difícil, é a pergunta mais difícil. Mas qual seria o teu top 5 de cosplay hoje em dia?
2023. Qual seria dentro do que tu tem? Impossível eu botar de fora o Capitão América, né? Porque eu... Mas começando assim, quinto, 4, 3, de baixo pra cima. Quinto lugar. Quinto lugar, deixa eu ver, dos mais especiais pra mim. Então começa do primeiro, vai. É o Capitão América, os trajes do Capitão América, que na verdade são 3. O que te marcou por te fazer se tornar um cosplay ou porque já é especial mesmo pra ti? Acho que as duas coisas, porque pra gente ser cosplay, a gente tem que se identificar com o personagem, né? Então, sempre o querer fazer correto dele, o espírito de liderança que ele tem, eu sempre me identifiquei com isso, né? Porque, por exemplo, já fui representante de turma, já fui capitão de um time de paintball, já... Muitas coisas que envolve grupo, eu sempre estava à frente. Então, essa parte de liderança, eu me enxerguei muito nele. Então, em primeiro lugar, Capitão. Capitão América. Mais 4. Tem mais 4 para te escolher aí o top 5. Olha, que eu acho um jogo bem especial, o Jiraiya. Jiraiya, o Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya. E também tem o que é o Toque. Pois é, às vezes o pessoal confunde. Não, esse é o Tokusatsu mesmo. Jiraiya, faltam mais 3. Olha, deixa eu ver que me marca. Pantera Negra. Pantera Negra. Pantera Negra é fantástico, assim, é um cosplay que não pode ficar de fora de nada. Coloco também, embora não seja tão espetaculoso, né, mas ele é muito representativo pra mim, o Gai Sensei, do Naruto. Vamos falar sobre ele já. Um pouquinho tem surpresa sobre o Gai, falta um. E o quinto... deixa eu ver aqui, peraí. Pode ser que isso mude daqui pra frente, mas a 2023... Olha, que é, assim, bem simbólico, bem diferenciado e que realmente me trouxe muito destaque o Lord Voldemort do Harry Potter. Sim, do Harry Potter. Cara, não dá agonia, porque ele não tem nariz. Todo mundo pergunta eu um pouco desesperado com aquilo na cara. Tem claustrofobia, não ia saber lidar. Sabe o Voldemort do Harry Potter? Ele tem um nariz, então uma máscara que o Breno meio que usa, que ela tampa o nariz e tudo. E, eu não sei, me corrija, mas ela não cessa aqui, né? Ela é daquelas máscaras que... Ela vem até meio busto. E ela foi feita sob encomenda das minhas medidas de rosto, então ela chapa na minha cara. E tu nunca teve esse problema assim de, na primeira vez de colocar e ficar meio assim, opa, tá dando uma agonia, aflição? Teve, não no início, mas depois, quando eu assumi a minha calvície, raspei minha cabeça de vez, a pele para lidar com uma máscara de látex é muito mais difícil quando você tem ainda um pouco de cabelo. Não entendi. A máscara de látex, quando você tem um pouco de cabelo, né, ela passa mais fácil. Mas como eu sou totalmente careca, eu raspo minha cabeça na lâmina de barbear, então tem um atrito muito maior para colocar, então é mais difícil para colocar. Cara, mas assim, tu não ficou tão agoniado nessa, mas já teve alguma roupa que tu colocou e tipo, pô, no meio do negócio você precisa ir ao banheiro e agora? Já tive uma emergência com um dos trajes do Capitão, que não é esse daqui. Esse aqui seria o segundo filme, Soldado Invernal? Não, o do Soldado Invernal é aquele outro totalmente azul que eu uso, que eu mais uso, na verdade. Esse é o primeiro filme, seria? Não, esse daqui seria o do... Ele tem elementos da Era de Ultron com o do Ultimato. Perfeito. Mas foi com esse? Não, foi com o outro. Ainda bem que foi com o outro, porque o outro eu consigo tirar todo sozinho. E o que aconteceu? Numa festa, eu comi tava comendo salgadinhos, né, doces. Eu adoro casadinho. Tinha casadinho lá, eu comi acho que uns 5. E eu acho que eles estavam passados já. Que em menos de 15 minutos começou a dar um poder ali. Um poder meio sombrio. E eu tive que correr pro banheiro e tirar isso tudo sozinho. A gente está no inverno amazônico quando a gente está gravando esse vídeo. Mas como é que funciona o calor aqui de Belém com um traje que, por exemplo, o Valdemar é fechado? Uhum. Tu já passou por alguma situação, não estava condicionado e tá com traje e de repente tu abortar a situação, abortar o evento, ou vamos encurtar mais para eu poder ir? Já, com o meu do Batman, que é o meu mais calorento. Quente. Porque é uma armadura enorme de espuma, né?
E, enfim, pro Batman que eu encomendei, que é esse daí que veio de Recife, como o Batman dessa versão do Ben Affleck, ele é encorpado mesmo, né? Então eu comprei como se fosse uma armadura. Uhum. Só que era muito quente, muito quente. É a gente que vive no inverno aqui. Então eu já tive num evento que era pra eu aguentar, entre aspas, até umas 6 horas de evento pra curtir todo o evento, mas 6 horas? teria que aguentar, mas eu só aguentei 2 horas. Porque já tava suando demais, já tava começando a dar cara branca, já de ser, opa, é hora. E eu tava no início dele, assim, tipo, era uma das primeiras vezes que eu tava usando Mas era ele. um evento em lugar refrigerado? Não. Ou Era temperatura ambiente. Ambiente de inferno. Pra quem tá de fora, porque pra dentro a temperatura é vulcão. Dentre os cosplays que tu elencou, tu falou do Gai Sensei. Uhum. Pra quem não sabe quem é Gai Sensei, é um personagem do Naruto, certo? E eu acho muito legal, é um dos meus favoritos, porque ele mostra pra gente o poder da perseverança. Isso. Como capitão. E o Gai Sensei, até quando as pessoas elas humilhavam ou desprezavam ele e o pai dele, o Dai Sensei, Dai. o Maito Dai, agradeciam, né? Fazer assim, Uhum. obrigado pelo apoio. Isso aí a gente pode levar até pra vida. Sim. Quando as pessoas elas desprezam ou menosprezam, a gente fala até obrigado pelo apoio, sabe? Isso aí eu marcou muito enquanto eu assistia. E tu foi pela 4ª vez pra CCXP. Uhum. E dessa ocasião tem uma coisa relacionada ao Gai. Conta aí pro pessoal. Com certeza. Das primeiras vezes que eu fui, eu não cheguei a participar de concurso cosplay de lá, Tu né? foi cosplayar lá. Foi cosplayar e conhecer, né? Então a primeira edição foi saber como é que era, a segunda eu não tive coragem, assim, disse, não, acho que não é pra mim. E já na terceira, que foi em 2019, antes da pandemia, aí foi a primeira vez que eu participei. Participei uns 2 dias, foi de concurso lá, mas sabia que eu não tinha levado nada pra apresentar, pra fazer uma apresentação assim, e tal. Então, Eu queria só mostrar meu trabalho. Queria só mostrar meu trabalho e subir no palco, que é um palco maravilhoso lá, da Omelete, né? E ser fotografado, ser filmado. Queria estar ali entre todos, né? E estive. Uhum. Só que esse último ano, de 2022, eu disse, não, eu já quero levar uma apresentação. Então eu já montei coreografia, tudinho. E o Gai Sensei que eu levei na sexta-feira da CCXP, eu fui me apresentar, né? Então eu disse assim, esse é o meu momento, porque o Gai, eu conheço todos os trejeitos dele, todas as caretas que ele faz, os gestos de mão com ele, como ele age, agiria num palco, faz as graças, faz os exercícios dele, e eu misturei todos os elementos, fiz apoio, fiz chute, saí correndo com os braços para trás, fazia o sorriso dele, assim, que eu acho que eu consigo ser bem caricato como ele. E surpreendeu a própria apresentadora, né? Que eu cheguei lá e puxei o microfone dela e falei assim, Kakashi! Aí o pessoal ovacionou, assim, o pessoal vibrou que só. E né? é um rival na cabeça dele. Isso! Né? Um rival. Uhum. Aí eu saí de palco, né? E fui vendo o resto dos cosplays que estavam se apresentando, que são 50 por dia que se apresentam lá. Isso aí era um palco específico dos creators, não é isso? E você se inscrevia na hora lá ou é com antecedência? Antecedência. Abre o evento, já tem que se inscrever, porque são só 50 vagas. Mas, tipo assim, tu faz em casa, via internet, ou tu tem que estar lá pra fazer? Tem que estar lá, é presencial. Então, abriu o evento, a gente já vai correndo lá pro Cosplay Universe, né, que é a área lá dos cosplays, pra poder fazer a inscrição. E tu tinha levado o Gai já pra participar mesmo? Sim. Levei. E aí? Cosplays se apresentaram? Se apresentaram, eu vi apresentações maravilhosas, assim, eu fiquei assim, não é dessa vez, o pessoal é muito bom aqui. E é um nível máximo, assim, tanto de cosplays no traje, são perfeitos lá, do pessoal, que é de todo o Brasil, né, tem gente de fora do Brasil também. As apresentações são maravilhosas do pessoal lá também, e teve uma rainha amada, a Branca de Neve, que se transformou de rainha e comeu a maçã e se transformou em bruxa lá na hora e disse, pronto, essa vai levar de apresentação. Vai levar, já é selado. Porque lá eles premiam não primeiro, segundo e terceiro. Não tem primeiro, segundo e terceiro lá. Eles premiam 3 campeões. Uhum. Que é o campeão do melhor traje, o campeão da melhor apresentação ou desenvoltura, performance, né? E o cosplay mais criativo. Então eles premiam cada um desses lá. Aí tá, eles premiaram.
o mais criativo, né? Que foi um rapaz lá que eu fiz até amizade com ele. Qual era o personagem? Eu não conheço a mídia de que ele... Mas era doutor, alguma coisa que... Eu não recordo o nome agora, mas depois eu repasso pra ti. Esse foi o do melhor, Foi o mais criativo. mais criativo. Foi mais criativo. E teve a da melhor fantasia. Teve a melhor, Foi. que foi um rapaz com um traje do Castlevania, caçador de vampiros. Aham. Tava muito bem ornamentado, assim, tava muito bonito, por sinal, assim, uma armadura assim com chicote, espada, enfim. Chamaram os 3 ou chamaram... Não, eles vão chamando um por cada categoria, né? Que na verdade é o campeão de cada categoria. E aí chamaram primeiro esses 2 e depois chamaram... Chamaram primeiro o mais criativo, Beleza. né? Aí disse, agora vamos chamar o vencedor da categoria melhor apresentação. Aí disse, vai ser a Rainha Mar, com certeza. Eu vou até ir embora. Aí, Vou tirar a aí foi o Gai Sensei do Breno Costa. Eu, o quê? E aí, nessa hora... Eu fiquei mega feliz que eu fiz os trejeitos lá, as caretas dele. Tá. Aí o pessoal aí que vibrava mesmo e tudo. Eu fiquei quase chorando ali no palco. Tu fez uma live falando sobre a conquista, assim, muito emocionado. Pô, esse dia foi épico. Esse foi épico, literalmente. Agora, além de ser épico essa tua conquista, fala também quem tu encontrou. E tu quase sentou no colo, né? Quase mesmo. Lá na CCXP. Bem, Como é que começou essa história? Tu sabia que ele já estava... eu soube uns 2 meses antes do evento que ele estaria lá. E nesse tipo de ingresso que a gente adquire lá, que foi no caso o Epic, né? Ele dá direito você escolher uma foto ou um autógrafo com as celebridades que são voltadas para isso lá. Em média eles chamam de 4 a 6 pessoas para fazer esse sistema de greeting meeting, né? Que é você conhecer e tudo, ou você registra com uma foto ou registra pegando o autógrafo deles. Aí disse, eu não vou nem pensar, diga. Além desse que você vai falar pro pessoal, quais os outros estavam lá? Tu lembra, assim, quais as outras personalidades? Eu lembro que era um rapaz que faz o Vikings, né? Que é muito... Uma série, né? Uma série Vikings, que ele fez também aquele Gente Grande, que era o filho do cabeludo louro lá. Ah, Eu não recordo o nome dele, toda vez eu esqueço o nome dele. Tinha o próprio Namor, o ator que faz... fez- Sim. E tinha uma atriz lá que eu não conhecia muito. E tinha ele. Ele disse, pode botar quem botar aí. Se não for o Chris Evans ou a Scarlett Johansson. Ele é a minha preferência. E foi o Edgar Viva, que é o nosso senhor barriga do Chaves. barriga, cara. E nesse dia tu tava de Kiko. Eu levei o Kiko, né? Eu levei o Kiko no dia que eu ia de Voldemort, né? Por quê? Porque eu já podia ir de Kiko por debaixo do traje, do manto do Voldemort, e era só tirar que eu tava de Kiko. Sério, foi estratégico, Foi. então. Caramba, mas aí, como é que foi? Tava na fila e de longe tu já viu ele sentar. Não dá pra ver. Eles fecham tudo, a gente não permite ver. Só que como eu já fiz fotos anteriormente com outras celebridades lá, e foi até o Tom Welling que fez o Smallville, e o outro foi esqueci o nome dele agora, que fez o Ranger Azul. O Ranger Azul, e o primeiro de todos, que na primeira edição que eu fui, foi o Austin... Ih, me fugiu o nome dele agora. Tá dando branco agora tudo agora aqui. Tudo bem, mas é o personagem, tu lembra? O Ranger Vermelho. De vermelho. Ranger Vermelho. Tá, quando abriu a porta lá, entra, quando deu de cara. Antes de entrar, né, aí por já ter feito foto com os anteriores, né, sei que às vezes eles falam os protocolos assim. Um amigo meu, né, que faz cosplay também de Kiko e de Power Ranger, ele já tinha feito a foto na quinta-feira, e aquilo era um domingo já. Entendi. Aí eu vi a foto, ele sentado, porque ele postou na mesma hora que ele fez a foto. A foto era ele sentado numa poltrona do lado da poltrona do Edgar Viva. Aí eu olhei assim, mas caramba, não é em pé? Como é que eu vou abraçar ele? Vai ficar sentado assim, e distante, assim, uma distância de uns 2 palmos, assim, uma poltrona da outra. Ah, não quero assim, não. Mas eu vou me respaldar. Aí tinha uma pessoa responsável lá, né, na fila. Aí eu chamei ela. Disse, minha querida, tem algum protocolo a ser obedecido lá dentro? Aí disse, olha, só não pode entrar com celular. Então tá, eu não levando o celular, eu posso fazer qualquer coisa, tipo assim, não tem restrições com ele e tudo, papai, ele só não pode levantar, né, porque ele já tá em uma idade avançada e não pode ficar de pé por muito tempo.
Aí você não tá perfeito. Não me deixa as regras que eu precisava Ela saber. foi uma pessoa boa, né? Porque Sim. se fosse outro vídeo, não, senta, faz a foto e sabe. Exatamente. Teve sorte, né? Mas se ela falasse isso, senta, faz a foto, mas não falou onde, então pronto. Então, eu meio que quebrei os protocolos, né? Porque quando ele me viu de Kiko lá, ele ficou Kiko e me abraçou, né? Ele sentado, eu fui lá, ele me abraçou. Ele podia abraçar ou foi a emoção baixa dele ter visto? Eu acho que um pouco da mistura dos dois. Aí ele foi e comentou: que legal, que emocionante ver você vestido assim. E como é que é pra ti ver o seu barriga do lado aqui, cara? Cara, sempre vendo assim desde a infância na televisão, né? É uma coisa mágica. Eu tenho que fazer esse trocadilho. Gostei. Foi indescritível, porque ver assim um dos astros que você tanto admira, né? E eu falei pra ele: você não imagina o quanto você foi um marco na minha vida. Eu tenho 38 anos e você faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Porque até as frases, os bordões, os jargões, até hoje a gente usa entre amigos, né? É uma coisa indescritível. E quando foi pra fazer a foto, eu virei assim pra ele: eu posso sentar aqui do seu lado? Ele disse: é claro que pode. Aí eu sentei no braço da poltrona dele, fiquei colado nele assim, abraçando, e fiz a foto que tá lá, dá pra ver no Instagram lá, tá como foto de destaque lá. Quando você saiu dali, qual foi o sentimento? Nas nuvens, porque tem uma coisa muito especial nisso, que além de vê-lo, aquela era a última oportunidade que qualquer pessoa ia ter de ver ele num evento geek. Era o último evento geek dele. É mesmo? Mas ele se aposentou? Ele vai se aposentar dos palcos e tudo mais, porque ele já tá cansado, já não consegue mais ficar muito tempo nos eventos. Então ele mesmo tinha declarado em entrevista que aquele seria o último evento dele, de geek, assim, ou qualquer evento de público. Tu sabe que eu também cresci vendo Chaves e eu acho uma pena ele ter saído, né? Eu não sei qual foi a relação do SBT com a produtora que fazia, mas é uma pena para gerações agora não terem esse programa, porque ensinou muitos valores. Pode ter gente que acha que é besteira. Já conheci gente que falava assim: não, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu ver Chaves porque era muito besteira. Mas, cara, eu aprendi muita coisa boa, coisa de valores, sabe? De relacionamento com o outro, através do Chaves. Então, é uma pena que não tenha passado mais. Hoje é TV fechada, não é isso? Só TV fechada, porque teve um problema com a Televisa, né, em relação à liberação, né, dos direitos autorais e tudo mais, que não renovaram, aí deu toda essa pendenga aí, mas Chaves é atemporal. Cara. Hoje o Chaves dessa geração é o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Mas não vai. Não as tem histórias e pior que se o adulto hoje ver o Chaves, eu começo a rir, porque ele é atemporal, justamente, sabe? Você olha aquelas coisas e fica viajando. Ele não tem apelo sexual, ele não tem, assim, violência gratuita, não tem... Ele é puro, é um seriado puro. É uma que te faz sorrir, cara, isso é incrível. Tomar uma água aí, Brenda, pra garganta molhada. Tomar uma coca. Cara, e aí, provavelmente ano que vem, tu pensa em voltar no evento. Esse ano. Ano que vem não, 2023, cara, a gente já tá no ano. Tá pensando alguma coisa estratégica para algum curso? Vai participar de novo desse Com certeza, absoluto. Tá pensando em levar algum personagem? Fala uma carta na manga, que não seja muito spoiler, claro, que precisa de surpresa, mas dá uma ideia assim do que tu tá pensando para esse evento desse ano. Pois é, ainda vou ver direitinho o que eu poderia estar levando assim, né? Porque eu não vou pensar em nada de traje mirabolante, porque os trajes mais mirabolantes existem já lá. Eles são mestres nisso, né? Não que a gente fique atrás. O nosso nível assim, de qualidade de cosplay não fica atrás dos deles. Só que para eu me equiparar ao deles, eu vou ter que pagar muita bagagem. É muito incrível, porque o Guy, se eu for analisar, me corrija. Ele não tem nada muito mirabolante. Não. É a indumentária, o gestual dele é um colã, forte. Uma wig, né, ou peruca, uma maquiagemzinha nas sobrancelhas, porque ele é o sensei sobrancelhudo, né? E uma bolsinha, um sapato e uma polaina. É isso. Pois é, mas aí o colete. Já tem alguma coisa em mente para o próximo
para esse ano, assim, algum personagem, alguma estratégia? Tu vai implementar para esse 2023 lá? Eu tava pensando em retornar com um que eu levei em 2018 pra lá. E acho que seria muito massa levar. Eu tenho foi? o Lion dos Thundercats. Lembro, foi uma tropa Thundercat. Foi. Lion. Até porque, como hoje, meu tipo físico já mudou em relação a 5 anos atrás, né? Então eu acho que ficaria. Eu me vejo como ficaria fisicamente melhor. Né? Eu tô mais forte, eu tô mais, enfim, peitudo, braçudo. Acho que ia combinar muito mais com o personagem. Tem, assim, eu entendo pelo cosplay, até de acompanhar vocês, que o cosplay é muito inclusivo. Uhum. Então, não necessariamente você tem que estar em forma, né? Não tem que estar, claro, isso ajuda para quem está participando de uma competição. Mas qualquer pessoa pode fazer o cosplay. Né? A gente sempre explica assim que não tem limite de idade, então você pode ser criança, pode ser idoso, pode fazer cosplay. Pode ser alto, pode ser baixo, pode ser gordo, pode ser magro, branco, preto, amarelo. Né? Não tem limites para você fazer cosplay. Eu mesmo não sou um cara ariano, quase albino para fazer. Eu não sou um Chris Evans, né? Mas eu tenho a minha cor aqui, faço Capitão América. Não sou tão forte quanto ele, né? Mas tem uns trajes que ajudam, favorecem um pouquinho mais também. Eu não sou grandão como o Batman, mas tenho a espuma para me ajudar nisso também. Mas assim, é uma cobrança minha, né? Claro. Minha. Não que para fazer cosplay você tenha que ser um quase sósia. Por isso a gente fala, tem diferença de sósia pro cosplay. Cosplay pode ser qualquer pessoa. Desde que você tenha um traje que remeta ao personagem e você se comporte como um personagem, é cosplay. Mas se você quiser ser só parecido fisicamente de rosto e corpo, aí você tá procurando o lado já dos sósias. Entendi. Como cosplay, eu vejo sempre que tem uma variedade muito grande. Tipo assim, o filme tá saindo um filme em alta, tu sempre tem alguma coisa relacionada àquilo. Um filme recente foi o Thor, né? E tu, como Thor, tu já teve alguma situação inusitada para compartilhar com a gente? Sim. De repente o público reagiu de alguma maneira? Sim, o normal é sempre virem, né? Posso fazer uma foto? Não posso fazer uma foto? Esse é o mais convencional, né? Mas teve uma vez que numa feira de eventos, no hangar, uma criança me viu e saiu correndo. Com medo? Eu achei assim, tá com medo e tal. Será que porque também tava o Darth Vader do nosso lado e tal? Deve estar com medo. E quando eu vi, ela voltou correndo na mesma velocidade, mas com um papel e caneta na mão. E veio na minha direção. Aí disse, Thor, você pode me dar seu autógrafo? Aí eu fiquei assim, estático. Eu fiquei sem muita ação na hora, assim, né? Tipo, bateu aqueles 5 segundos de... O que eu faço? E eu simplesmente cheguei, aí me abaixei com ele, né? E escrevi lá, Thor Odson. E para o meu amigo, aí perguntei o nome dele, acho que era Gabriel, era o nome dele, acho que é assim. E dedicado ao meu amigo Gabriel. E entreguei pra ele e saiu feliz. Mãe, peguei o autógrafo do Thor. E tipo, ele não pegou nem do Darth Vader, nem dos outros do Homem-Aranha, ele veio no Thor. Ele queria o Thor. Tu falou muito que a escolha do cosplay ele vai muito do que te inspira. Uhum. Então, tu, por exemplo, tu gosta do Capitão América porque tu se inspira nele. Uhum. Então, se eu ver um personagem de vilão, eu tenho que ficar com o pé atrás da pessoa? Eu sabia que tu ia me perguntar isso. Muitos já perguntam isso. Tem vilões que chamam a atenção e a pessoa acaba fazendo pelo visual do vilão? Sim, com certeza. Eu tenho cosplay do Jason, do Fred Krueger e do Chuck, né? São esses, assim, o clássico do terror dos anos 80, 90. E digo assim, eles me causavam medo. E escolher eles pra fazer cosplay foi até uma forma de lidar com essa questão também de medo. Não que, Breno, adulto, ainda tem medo, não. Mas é de mostrar assim, olha só, o que representava meu medo. Entendi. E hoje eu consigo fazer esse medo para umas outras pessoas. Claro, não vou matar, não vou esfaquear, não vou esquartejar. Mas é interessante essa parte cênica de você conseguir provocar o medo nas pessoas. Isso é muito legal, isso é viciante até. Cara, a galera fica... Quando vê o personagem trajado, bate aquela percebe... Eu já fiz adultos chorarem.
Vou perguntar aqui quem não tá ouvindo. Pergunta extra. Então, cosplayer, na verdade, ele tem que ser um ator? Uma espécie de ator? Bem, não tem que ser, mas como a prática leva à perfeição, você vai adquirindo trejeitos, né, para ir melhorando a sua performance com o tempo. Mas se o Breno... É obrigatório tu entrar na personalidade do personagem, ou tu pode estar de Breno com a roupa do negócio, do Capitão América, e tá fazendo cosplay assim mesmo. Ou tu precisa ter o comportamento... Eu acho que quando você incorpora, né, o comportamento, os trejeitos do personagem, acho que dá mais fidelidade ao cosplay. Entendeu? Do que simplesmente botar a roupa aqui e começar a fazer umas danças de TikTok. Já descaracteriza. Isso, tem que interpretar. Exatamente. Foi bom eu saber isso, porque às vezes quando eu encontro alguém que eu conheço de cosplay, já aconteceu, esse cara tá diferente hoje, porque eu não tenho essa visão. Aham. Eu não, o cara Entendi. ele virou realmente o personagem. Caramba. Olha, além dessa parte da criança que correu, tem o preconceito. Queira ou não, preconceito é tu estabelecer algo antes mesmo de conhecer. É estipular um preconceito. Tu já passou por alguma situação assim que te deixou desconfortável, ou que alguém de repente olhou e falou, pô, esse cara aí, quando tu era criança tu não brincava, ou tu não cresceu? O preconceito, ele existe desde que eu comecei, provavelmente desde antes já existia, e ainda existe hoje. Só que no início me incomodava. Hoje não, hoje já sei lidar com isso tranquilo. Mas no início incomodava bastante. As pessoas diziam assim, não teve infância, olha isso aí, vagabundo, não tem o que fazer, tamanho adulto, se vestindo aí, parece criança. Ou de dizer assim, que isso, é carnaval? Não é nem Halloween pra estar vestido assim? Exatamente. E a gente ficava assim acuado e tudo, e a gente não respondia, a gente saía do ambiente, a gente ficava incomodado, a gente ficava bufando de raiva, né? Mas hoje em dia, se isso acontece, né, eu já rebato praticamente com um texto montado. Eu disse, amigo, quando a pessoa ainda se presta a querer escutar a gente, eu não sou vagabundo, eu sou fisioterapeuta, já sou formado há muito tempo, tenho meu emprego, tenho meu salário, pago as minhas despesas, o que eu uso é para diversão e para responsabilidade social. Eu visito crianças com câncer, crianças debilitadas em hospitais. E você acha isso errado? Isso praticamente é um tapa, um soco de luva para as pessoas, elas nunca rebatem. Quando eu falo já isso, assim, a pessoa, desculpa, não foi minha intenção. Mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer mágica em 2007, tudo, comecei a fazer os primeiros shows, e aí eu tinha colegas do curso de História, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Pará, e aí tinha colegas que falavam assim, cara, mas para com isso, cara, pô, vai estudar, vai. Só que era assim, eu não queria seguir aquela carreira, tanto que em 2014 eu optei por trabalhar com o que eu amava, que era a mágica. Claro que incorpora dentro da mágica elementos da carreira de historiador, nas palestras, na construção da pauta dos convidados. Mas e aí depois que tudo foi acontecendo, eu tive o prazer, não sei se é prazer que posso dizer, mas a alegria de pessoas que na época que eu comecei, que falavam para mim, cara, deixa disso, elas entraram em contato e falaram, pô, Paulo, fiquei feliz que tu realmente conseguiu viver aquilo que tu queria, sabe? Um colega de faculdade. E numa época ele criticava, mas depois ele foi parabenizou por eu ter conseguido conquistar aquilo. Tu encontrou já alguma situação com alguma pessoa que tinha te criticado e a vida deu uma reviravolta? Conta pra gente. Já aconteceu de uma vez no shopping eu encontrar a filha de uma paciente minha, né, que a gente sempre conversava durante o atendimento da mãe dela, e ela me viu, né, praticamente ela me olhou assim da cabeça aos pés, quase que menosprezando. Isso na hora mesmo? É porque de redes sociais ela sabia que eu já fazia, né? Tá. Por exemplo, de tarde de Capitão América. Tá. Então ela me reconheceu, né? Mas mesmo assim ela ficava olhando assim e foi pra perto de mim comentar assim,
esse Breno não cresce mesmo, continua infantil. Aí eu disse, como é que é? Aí disse, nada, bora mãe. Aí a mãe dela nem não me defendeu nem nada, e olha que eu atendi ela e tratava muito bem. E tá, sumiram, desapareceram, até sumiu das minhas redes sociais e tudo. Eu não sei o que foi que aconteceu. Se ela tem algum trauma com o Capitão América ou com cosplay, né? Só sei que uns 3 anos depois, ou 4, ela tava com um filho, né? E o filho eu vi de longe, né? Que eu já, enfim, às vezes a gente tem amigos que tem amizade em comum, a gente acaba vendo foto, né? Diz, olha, fulana tá com filho agora, né? Vai acompanhando. E em outro shopping aconteceu, deu ver de longe, né? Eles todos, né? A família toda lá, só que com a criança a mais. E a criança, quando me viu, veio correndo pra mim. Capitão América, eu sou seu fã, eu sou... tenho seu boneco, eu já vi todos os seus filmes em orações. Isso é mesmo, olha, que legal. Aí eu perguntei, são seus pais? Essa aqui é a minha mãe. Disse, olha, sua mãe eu já conheço e tudo. Ela, toda sem graça, não sabia o que fazer, né? E eu mesma disse assim, vamos registrar, acho que ele quer uma foto. Aí ela, muito desconcertada, foi, registrou a foto, né? Até soube que postou também em redes sociais, ou seja, o que ela menosprezou ali há 4 anos atrás, né? Ela viu que o filho ficou maravilhado, ficou encantado e teve que ceder de ir lá fazer foto e até me cumprimentar, coisa que ela já não fazia, porque já tinha me excluído de tudo. Então isso foi uma reviravolta pra mim. São reviravoltas. Eu vi que tu falou sobre a parte social, de fazer os eventos, de participar, mas como é que, então assim, até onde a disponibilidade, as pessoas confundem disponibilidade com obrigação. Eu já passei com o mágico por muitas situações onde a pessoa não soube diferenciar. Assim, olha, a gente tu pode vir fazer um evento aqui com a gente, tudo é uma ação social, e aí eu primeiro eu entendo a logística toda, e aí eu vejo, olha, é possível. Mas já recebi convites que mais parecem intimações, sabe? E aí é desconfortável, sabe? Você tem que ter o jogo de cintura, porque a outra pessoa não tem essa percepção. E aí eu tenho que explicar, olha, é o meu trabalho e tudo. Ou então ela te cobra de um jeito que, sabe, tu experienciou isso assim Já. ou não? Já. Um rapaz que sabia que fazia o Capitão América, uma vez a gente se encontrou, acho que foi num paintball. E ele chegou comigo assim e falou, Breno, legal aquele teu Capitão América, né? O escudo firme, o capacete tá firme, tá muito bacana. Olha, vai ter aniversário do meu filho semana que vem, vai ser no sábado. Eu disse, olha, que legal, bacana. Vai lá, pô, de Capitão América e tal, se tu fores, até deixa tu comer as coisas lá. Eu disse, é mesmo? Que coisa, né? Olha, tá me permitindo comer, que legal, né? É humano, pelo menos, né? Mas se tu vier com essa tua humanidade mais R$100, a gente conversa melhor já daqui a pouco. Como assim tu quer me cobrar? Tu tá me intimando, tá até deixando eu comer. Não sei se vai deixar eu beber, né? Mas... Eu já recebi um convite para uma fraternização e de profissionais que trabalham no evento. E uma das coisas que a pessoa me prometeu foi, olha, tu vem participar com a gente, mostrar teu trabalho, né? O famoso mostrar teu trabalho. Uma parceria. É por isso que eu coloco vários vídeos no YouTube, quando alguém pede para eu mostrar o trabalho, olha, no YouTube, canal Ilusionista, fala o trabalho, já tem. E aí ele falou, não, aí tu vai poder jantar conosco. Caramba, Olha, muito obrigado, mas na data não vou poder. Vou ter comigo, é brincadeira. Mas, assim, isso faz parte da trajetória e eu acho que nada melhor do que o tempo, Breno. Tempo como artista para maturar isso na gente, saber como lidar. É verdade. E com o tempo isso vai até ficando, tu vai encarando de uma forma mais leve, sabe? Tu tem a paciência de ficar pra pessoa, olha, não é bem assim, tudo. Mas acontece. Antes da gente passar para a parte dos filmes, já está adiantado aqui, quero dar um salve de novo para a galera que está assistindo. E galera, não se esquece também de curtir nosso vídeo, compartilhar
E eu quero que o Breno agora, ele vai fazer isso depois também, mas fala um pouco pra gente, quem quiser te seguir nas redes sociais, quem quiser para essa câmera aqui, como te encontra nas redes sociais? Pode procurar pelo Instagram, né, do Liga Cosplay Pará, que é do grupo, né, mas se quiser me procurar para tirar alguma dúvida, né, o contrato de fisioterapeuta ou cosplay e tudo, pode procurar pelo @nobrecai ou pelo número 981 15 12 70. Nobrecai. Nobrecai, qual que é a origem do nome? Bem, é uma brincadeira com o meu próprio nome, né? Nobre é ao contrário de Breno, trocando as sílabas. Verdade. É uma mágica, é um anagrama. É um anagrama. Breno, mas e o Kai? O Kai... O Cobra Kai lá do serial? Todo mundo pergunta se é do Cobra Kai ou do jogo do Dragon Ball Tenkaichi. Mas é anterior isso. É anterior. É porque assim, eu gosto muito da cultura japonesa. E como o Costa do meu sobrenome significa litoral, né? Litoral em japonês, eu pesquisei e me confirmaram de que é Kai, né? Então é como se fosse Breno Kai, é Breno Costa. Breno Kai e Breno Costa. Breno, a gente está na reta final já do nosso programa, teve mais algum tempinho, mas eu tenho que te perguntar isso, cara. Você é um cara que acompanha o cinema, o multiverso da Marvel, tanto da DC, os games. O que tu tem achado da quarta fase da Marvel? Calma. A gente acabou a Guerra Infinita, bola, o hype lá em cima, explodindo. Cinema parece final de Copa do Mundo. E aí a Marvel entregou a quarta fase, começando pelo WandaVision e terminando agora com Pantera Negra e segundo, Wakanda Forever, né? Tu, que é um cara que eu sei que acompanha, qual tem o balanço dessa quarta fase? Olha, acredito que assim, os seriados eu acho que foram bem, assim, de regulares para bom. Né, eu fico bem satisfeito. Talvez o que eu não tenha gostado tanto, acho que foi da Miss Marvel, que eu achei assim muito voltado assim mais para público adolescente, né? Já não me chamou tanta atenção, embora eu tenha acompanhado na íntegra. Mas os outros acho que são realmente obrigatórios, acho que é prazeroso de assistir, né, de dar aquela continuidade nas histórias e fazer a conexão com os filmes que vão vir agora na fase 5 e com os futuros filmes dos Vingadores, né? Mas dos filmes eu já tenho mais a reclamar, né? Porque eu acho que a nossa expectativa ficou muito nivelada a nível Ultimato. Então, todo filme que vem a gente espera que seja a nível Ultimato, né? Então, eu até explico para alguns amigos. Não vai com expectativas, né? Sempre vai lá embaixo, que acho que você aprende a curtir melhor. Só que teve muitos filmes assim que ficaram aquém até de quem ia com uma expectativa abaixo. Né? Eu acho que o melhor filme pra falar disso é o Thor 4. Thor 4 foi praticamente um filme irrisório que mal aproveitaram a poderosa Thor. E quem não assistiu agora vai saber, ela morreu. E, enfim, eu não sei se vão trazer ela de volta, sei que foi totalmente desnecessário esse filme. É porque a gente estava muito naquela pegada de que o filme Marvel ele vinha como os vagões de uma locomotiva. Um vinha puxando o outro. Acabava o filme, a cena extra já se conectava. E o que eu senti, cara, nessa fase 4, foram filmes soltos. Como se tivessem cortado esses vagões. Então, o filme acabava e tu falava, mas como é que isso se conecta ou vai se conectar? Então, teve coisas muito boas, como, por exemplo, o Homem-Aranha. Sem volta pra casa, com certeza, acho que... Ponto. Gostei um pouco do Doutor Estranho, aquela questão da feiticeira voltar com... Mas tem umas coisas estranhas. E como é que tu vê essa fase 5, começando pelo Homem-Formiga? Olha, já assisti porque acho que cosplay, acho que a maioria, né, gosta de ir em pré-estreia, né? Eu sempre gostei de ir pré-estreia e depois que virei cosplay, praticamente virou obrigatório. Eu gostei, ao contrário da crítica que detonou o filme, eu gostei, me diverti, acho que foi realmente um filme prazeroso. Claro, tem as suas deixas, tem as suas falhas e tudo ali, uns furinhos de roteiro, mas nada que atrapalhasse a minha experiência. Eu acho que foi um filme necessário para mostrar o novo vilão, né? Só que todo mundo, mas como assim? Já foi derrotado pelo Homem-Formiga, que é o tipo B dos Vingadores, né? Um tipo A. Só que, enfim, são vários Kangs, né? Na verdade.
E um que pareceu ser derrotado, acho que na verdade nem foi derrotado, só sumiu, mas não foi derrotado. Então eu acho que foi um filme assim para iniciar a fase 5 de uma forma mais madura. Até começando pelo Homem-Formiga, que tem uma puxada mais de comédia, né? Então já foi um filme mais sério, embora tivesse os alívios cômicos. Mas eu acho que é uma tendência para já vir uma leva de filmes assim mais sólidos e que sejam bem mais aproveitáveis do que foi a fase 4. Entendi. Tu acha que um dia a gente vai chegar no mesmo nível Ultimato? É possível Ou superar? É possível superar. E digo que Vingadores, Guerras Secretas e Vingadores, a Dinastia Kang, vem para mostrar justamente isso. Porque justamente lá eles vão fazer todo o final do desenvolvimento dessas fases 5 e 6, né? E vão fazer uma coisa que vão tirar a gente, assim, vão pegar a gente pelo nosso fraco. Vai voltar Capitão América original e vai voltar Homem de Ferro. Já é oficial? Não é oficial. Mas os comentaristas que falam muito, né, dos vazamentos, né? A maioria desses vazamentos, 90% dá certo. Então já disseram, vai voltar. O Steve Rogers meio que sumiu, né? Ele não morreu. Alguns comentários lá no seriado Soldado e Falcão disseram que ele estava pra Lua, alguém brincando, né? Um cara que tá pra Lua e a gente sabe. É porque nos quadrinhos realmente ele se torna como se fosse um militar que toma conta das coisas lá da Lua mesmo. Tem uma base na Lua, uma base militar na Lua. Sim. E, enfim, eles ainda têm uma máquina do tempo que faz rejuvenescer. É verdade. Então, se não for isso, né? Como a gente tá falando de multiversos e de variantes, é fácil pegar um Capitão América de qualquer linha do tempo e, opa, ajuda a gente aqui. Agora, na humildade, Breno, seja verdadeiro. O que tu acha do Sam Wilson, Capitão América? Dentro do universo cinematográfico. Eu tô falando de quadrinhos. Tu acha que ele vai render esse Capitão América 4? Eu acho assim que é muito importante para representatividade, né? Até porque foi colocado, né, de que um antigo soldado que teve inserido o soro do super soldado sofreu preconceito e nunca colocaram ele para mídia ver, né, para o público conhecer, né? E foi o Azaia, né? Isso, Azaia. E então essa foi a oportunidade de mostrar, poxa, o Capitão América pode realmente ser uma pessoa negra. Acho que a minha única crítica em cima disso tudo é que eu acho que na série ele podia ter tomado soro também. Acho que ia... Não, mas foi nesse sentido. Eu não tava pensando sobre representatividade. Tava pensando... Não, eu que... Não, ele passa por isso. Passa por isso, que significa muito. Mas eu tava mais nessa questão, porque agora ele é um cara normal. Claro que ele tem as suas habilidades lá de luta e tudo, mas ele é um cara normal. Como é que vai se falar isso, né? Pois é, vai ser amparado pelo traje completo dele, que é de vibranium, né? Então vai proteger ele, só que ele não vai ter a mesma... Você esperava que o Buck fosse o próximo Capitão América ou não? Tu sabia que seria o Sam? Eu sabia que um dos dois seria, só que aí foi surpresa pra gente, né, com o final do Ultimato, né, de entregar pro Sam. Perfeito. Até porque, enfim, o Buck, né, passou por toda aquela questão da luta lá, matou... Exatamente, ia ficar muito ruim publicamente, né, no universo deles, que ele ficasse com a imagem de Capitão América. E, assim, recentemente teve o Oscar do... Ele foi convidado pela Liberal para falar no podcast. Fala um pouco dessa experiência aí, como é que foi? Foi fantástico, né? Que, embora não seja tão cinéfilo quanto as pessoas que estavam lá, mas a gente se garantiu, eu e minha namorada, né, a Josiane, de falar, né, sobre as nossas principais apostas, né, dos atores e atrizes e os filmes que estavam mais voltados ali pra parte geek. Você assistiu Tudo em Todo Lugar? Assisti. E aí, é um filme bom? É um filme louco demais. Cara, eu comecei a assistir, deu 20 minutos, eu acho que não tava bem nesse dia, e eu vou precisar rever, porque ele ganhou 7 Oscars. E ele inclusive de melhor filme. Superou O Senhor dos Anéis, ele tá com 160 premiações gerais. Sim, tá? Sim, no geral. Então, cara, deve ter sido um filme muito bom. Tu recomenda o pessoal que tá assistindo? Eu recomendo, embora seja um filme muito louco assim, mas eu acho que a mensagem que ele passa realmente é profunda, né? Eles tentaram fazer de uma forma louca, passar uma mensagem família, né? E eu achei isso fantástico, realmente. Perfeito. E por falar em cinema, vai fazer agora o nosso momento
de mágica aqui no Carta da Manga. Mas primeiro, eu quero que tu diga aí para essa câmera qual foi o momento Carta na Manga da tua vida. Um momento em que houve uma virada de chave, uma reviravolta, algo que transformou o Breno antigo para o Breno de hoje em dia. Teve algum episódio, alguma situação, até que tu já citou, mas com essa perspectiva, de uma reviravolta, uma carta na manga, um momento em que sentiu que era hora de tu ter o cosplay ou de tu unir com a fisioterapia? Bem, acho que não tem um momento que seja único, né? Eu coloco um evento duplo. O evento de tá mesclando o meu hobby com a minha profissão, ser reconhecido a nível estadual, né? Que foi de ser convidado para gravar uma matéria de bloco inteiro no É do Pará. Eu acho que isso realmente foi muito relevante assim na minha vida, porque pôde mostrar que eu fui um profissional diferenciado, né? Levando uma coisa que me diverte e eu podendo divertir as pessoas que eu cuido, né? Que tenha as esperanças atribuídas ao meu trabalho. E a segunda, né? Que complementa isso foi a vitória na CCXP, né? Porque é um evento que é considerado um dos maiores do mundo. E você tá num evento dos maiores do mundo e você se consagrar campeão numa categoria que você se aplicou ali é de zerar a vida cosplay, como eu costumo dizer. Então são dois momentos de carta na manga aqui. Isso. Além do momento de carta na manga, agora a gente tem a mágica carta na manga. Então se prepara aí o que vai acontecer agora. A gente vai fazer uma previsão, Breno. Tá? Ok. Então, como tu estava lá participando da live sobre cinema e a gente está nesse período de Oscar, a nossa mágica tem a ver com o sucesso do cinema. Então, eu vou mostrar aqui para o público de casa. Eu tenho uma previsão bem aqui, essa interrogação, ok? Tá vendo aí? E Breno? Tá. Ok? Breno, a gente vai começar da seguinte maneira. Eu vou mostrar para o público uma imagem, tá? Mas só que você não vai poder ver por enquanto. Você vai fechar o olho. O público... Opa, eu vou mostrar para o público a imagem. O Breno vai fechar os olhos. Vocês vão memorizar essa imagem. E eu vou pedir para você, Breno, segurá-la. Depois você vai abrir os olhos, vai segurá-la sem ver por enquanto, tá? Porque a gente vai testar a tua intuição cinematográfica, tá? Pode fechar os olhos, por favor. Atenção, público. Essa é a imagem que o Breno Caio irá segurar. Tá pegando aí? Certo? Pode abrir os olhos, Breno. Agora, você vai segurar sem ver qual é a imagem, tá bom? E sem mostrar para o público. Pode colocar. Tá? Agora, eu vou mostrar para a plateia outros filmes. Tem opções de filmes variados. Cultura, terror, heróis. Então, eu vou mostrar para lá. Você vai dizer para quando tu achar que o filme que eu vou passar parece com esse, semelhante a esse. É uma intuição, tá bom? Então, feche os olhos e eu vou começar mostrando o primeiro filme, que é um filme de aventura. Certo? Vou continuar. Próximo filme, qualquer coisa fala para, tá? Próximo filme... Para. Já? Nesse aqui que eu vou puxar? É? Tudo bem, eu nem puxei ainda. Vou mostrar para o público. Exatamente, esse aqui é um filme de heróis. Caramba! Pode abrir os olhos, Breno, ainda não vai virar o teu, mas você mandou parar no filme de heróis. Vou deixar bem aqui em cima da mesa. E vou mostrar só para o público que ainda tinha terror. Tá pegando aí? Ainda tinha também Pense. Vários. Inclusive aqui tinha também animação. Tá pegando aí? Mas você pediu para parar no de herói. Sentiu alguma coisa aí? Caramba, Senti que era hora de parar. Senti que era hora de parar. Olha, então eu vou deixar os outros filmes aqui ao lado. Vou abraçar também como você. E quando a gente fala de conexão, eu lembro justamente, preparei essa mágica, que além de você gostar de cinema, para valorizar a conexão que tu cria com o público, através do cosplay, e a conexão que tu cria com os pacientes através do trabalho. Então, se é para falar de conexão, o 3 a gente vai virar e ver se realmente estava conectado, tá bom? Ok. A gente vai virar. Primeiro nós vamos ver, tu vira o teu para mim, eu viro aqui para você, depois a gente mostra pro...
1, 2, 3, pode virar. Exatamente, mostra aqui, ó. Exatamente o mesmo filme. Caramba, muito bem, Breno. Deixa aqui, pode deixar em cima da mesa. Exatamente o mesmo filme. E agora, Breno, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu sei que tem muita gente acompanhando, assistindo a gente, e talvez do outro lado, em algum computador, no celular, seja alguém que tem a vontade de fazer cosplay, ou que já começou, já está na estrada de cosplay, e talvez esteja um pouco desmotivado. Eu quero que tu mande uma mensagem para aquela pessoa que está assistindo, tem vontade de se tornar um cosplay profissional, vou dizer assim, de sucesso com você, tá? Então, manda esse recado especial para aquela pessoa que está acompanhando a gente. Bem, o que eu posso dizer é, siga sempre seus sonhos, né? E se o seu sonho for ser cosplay também, querer representar o personagem que você tanto gosta, você tanto admira, vai e faça. Porque não tem o que te limite, não tem quem te limite. Só quem pode te limitar é você mesmo. E não tem essa de, mas é caro. Não, às vezes tem tutoriais no YouTube que você pode estar seguindo, você pode estar confeccionando, você pode ter um amigo que possa estar lhe ajudando também. A gente ajuda também, por exemplo, tem pessoas especialistas no nosso grupo que fazem, e a gente pode estar entrando em contato com elas, de estar repassando o contato de vocês para, poxa, como é que eu posso estar fazendo isso, né? Então não é só, cosplay é caro, tem que comprar, aquilo ali é R$300, aquilo ali é R$1.000, aquilo ali é R$2.000, não. Tem o cosplay dos mais simples até os mais complexos, né? Então, com o tempo você pode ir juntando, também pode ir investindo. Cosplay é para todo mundo. Vai ter dificuldades? Com certeza. Vai ter gente contra? Vai. Mas se você persistir e sempre estiver do lado de pessoas que te coloquem para cima, né? Você vai seguir seus sonhos, você vai ser seu personagem favorito, você vai estar fazendo fotos, você vai estar se profissionalizando com o tempo, você vai poder estar levando cosplay de repente para fazer umas ações sociais, como a gente faz e tudo mais. E então, siga seus sonhos, não deixa ninguém, nem você mesmo se limitar a isso. Perfeito. Breno, quero te agradecer por você, dentro da sua agenda corrida, tá? Você tirou para vir aqui conosco. Eu sei que essa semana que a gente está gravando, você já participou de pelo menos mais 3 podcasts. Foi. E eu fico muito feliz de ser um desses podcasts que tem a honra de ter aqui, tá bom? A gente se encontrou em algum evento e hoje finalmente estou transformando esse sonho em realidade. Eu te admiro, eu sigo você nas redes sociais, acompanho o trabalho, acho maravilhoso e muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui, obrigado, tá? Pelo convite. Estamos muito felizes. Espero que tenha gostado do nosso tema Carta na Manga. Com certeza. Me sentindo em casa. Literalmente, não só pela localização. O Breno foi o primeiro convidado que quase revelou o nosso maior segredo, que é o endereço. Mas a gente, eu quero agradecer aqui para a galera Carta na Manga Podcast, tá? O nosso Instagram, onde a gente posta todo o conteúdo que a gente faz, conteúdo extra com os convidados, a gente vai colocar sempre nesse endereço. E também, quem quiser ser um apoiador da iniciativa Carta na Manga, sempre falar isso, Nick Fury fala, se você conhecer a iniciativa Carta na Manga, aqui embaixo tem o nosso Pix. Se você gostou desse programa, gostou do trabalho que vem sendo realizado com muito carinho, quiser ser um investidor, é só apontar o sinal para cá que a mágica acontece. E a gente agradece muito, tá? Breno, novamente, eu não canso de agradecer. Muito obrigado. Galera, é isso. Esse é o Carta na Manga, nesse clima, o podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Até a próxima. Valeu!